Olá, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Queridos irmãos e irmãs, paroquianos da nossa paróquia, Nossa Senhora da Abadia, Diocese de Cristalândia, aqui de Lagoa da Confusão, graça e paz, que Deus abençoe, ilumine e proteja a todos nós. Hoje, nesse dia 27 de novembro de 2023, nós estamos na 34ª semana do Tempo Comum. Próximo domingo nós iniciamos o novo tempo do Advento com o novo missal, que está aqui, viu? Está aqui desse lado de cá. Viu? Lembrando que não é que mudou a missa não, apenas foi adaptada e organizada e melhorada a situação. Mas o evangelho que nós temos de hoje, queremos ouvir, é tirado de Lucas, capítulo 21, versículos de 1 a 4. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus ergueu os olhos e viu pessoas ricas depositando ofertas no tesouro do templo. Viu também uma pobre viúva que depositou 2 pequenas moedas. Diante disso, ele disse: em verdade vos digo que essa pobre viúva ofertou mais do que todos, pois todos eles depositaram como oferta feita a Deus aquilo que lhe sobrava. Mas a viúva, na sua pobreza, ofertou tudo quanto tinha para viver. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muito bem, caros irmãos e irmãs. Essa é uma das passagens que mais me deixa preocupado no decorrer da vida em relação a essas coisas. Viu? Economia de igreja é uma coisa muito ruim, muito difícil. Há paróquias que são muito ricas, viu? Que te dá um poder econômico muito bom e um descanso para o pároco. E há paróquias que é sempre uma grande dificuldade, viu? E é muito humilhante pedir dinheiro em missa, eu acho. Quando eu cheguei numa determinada cidade de Tocantins, eu me deparei com uma situação econômica lá, complicada, difícil. Foi muito sofrido cuidar daquilo lá. Lamentável a irresponsabilidade econômica, às vezes, de quem assume certas paróquias, e é sempre muito sofrido isso. Como também é muito humilhante a gente ficar pedindo dinheiro aí, e parece que a igreja não é importante, né? É aquela situação desagradável que nós vivemos. As pessoas ficam cobrando conforto, cobram ar-condicionado, cobram melhoria, cobra tudo, briga pela chave da igreja, mas ninguém quer assumir os boletos, ninguém quer assumir o salário dos funcionários, ninguém quer assumir certas coisas. Então, é sempre uma grande angústia, um grande sofrimento para quem assume uma paróquia que não tem grandes recursos. Fora as cobranças que são feitas, viu, constantemente para a gente que tem que dar as porcentagens para tudo, né? Quando a gente é só diocesano é melhor, a gente só tem a cúria, né? Quando a gente é religioso é complicado, porque a paróquia tem que servir a congregação e servir a diocese, né? A arquidiocese, aí é mais sofrido, a gente tem 2 deuses. Mas a questão de hoje é a oferta. A questão de hoje é a oferta. O que eu ofereço para o mundo religioso? O que a gente oferece para a igreja a qual a gente pertence? Claro que alguns são apelativos, né? Há muita apelação, há muita cobrança, há muitas situações em que as pessoas aproveitam do medo, do sentimento de culpa, da ganância das pessoas para arrancar dinheiro delas. Há muita pedição por aí, existe coisa que é apelativa, né? Lembro de uma TV católica que estava pedindo até as joias das casas das pessoas. Quer dizer, é apelação mesmo, é explorar o pobre ao máximo, né? É arrancar dinheiro de todo mundo ao máximo. Então a gente vive nessa angústia, nessas crises, nessas dificuldades. Mas o que Jesus observa no Evangelho de hoje é isso. O que Jesus tem? Jesus ergue os olhos e viu pessoas ricas depositando ofertas no tesouro do templo. Viu também uma pobre viúva que depositou 2 pequenas moedas. Diante disso, ele disse: em verdade eu vos digo que essa pobre viúva ofertou mais do que todos, pois todos eles depositaram como oferta feita a Deus aquilo que lhe sobrava.
Mas a viúva, na sua pobreza, ofertou tudo quanto tinha para viver. É em questão, e parece que é assim mesmo, viu? A gente que trabalha com isso, a gente descobre uma coisa muito interessante. Quando alguém dá alguma coisa para a igreja de coração, isso rende. A gente consegue fazer muita coisa. Quando a gente dá alguma coisa para a igreja por obrigação, ou para se livrar do padre, ou para se livrar deles, a gente não consegue fazer nada com aquela doação. A gente não consegue fazer nada com aquilo. A gente não consegue nem comprar um parafuso. E às vezes a questão não é a quantidade, é a doação abençoada ou não. É o gesto feito de coração. Uma vez eu estava celebrando uma missa numa determinada paróquia, angustiado, porque tinha coisa para fazer, tinha um salão interditado, umas coisas assim. E a gente tem que se submeter àquilo, precisamos que nos organizar para ajudar a fazer alguma coisa. E aí vem um dado interessante. Na hora do ofertório, uma senhora muito pobre subiu no altar e me entregou uma moeda de R$1. Aquele dia eu lembrei dessa senhora. Eu lembrei dessa viúva, porque naquela pobreza, e ela disse alegre e feliz, assim, está aqui minha contribuição para ajudar a igreja a sair dessa situação. E olha que eu não sou mercenário não, viu? Eu não sou ganancioso não. É claro que eu trabalho para que a igreja melhore, mas eu não sou desse tipo de gente que acha que tem que viver pedindo não. Eu sou da opinião que a igreja tem que trabalhar e prestar alguma coisa. Se as pessoas achar que a igreja merece ser ajudada, que elas ajudem. Eu sempre tive isso. A gente trabalha, ajuda, acolhe. Se as pessoas achar que a igreja merece alguma coisa, sim. Se achar que não merece, que a igreja se adapte à sua realidade, à sua pobreza e à sua pequenez. Acho que é assim que tem que ser o contexto da vida. Se a igreja merece, bom, se não merece, que ela se adapte à sua pequenez, à sua pobreza e à realidade que ela tem. Por isso, hoje nós nos deparamos com isso, essa mulher que deu tudo o que tinha para viver. E ela não está oferecendo para o templo, ela está oferecendo para Deus. Uma coisa é quando a gente dá aquilo que está sobrando. A gente dá aquilo que está sobrando. E a outra coisa é quando a gente dá aquilo que a gente tem mesmo. A gente tem mesmo. E às vezes nunca faz falta. E nunca faz falta. Eu não posso reclamar que nunca me faltou nada na vida. Durante toda a vida que eu tive, aquela que eu vivo agora, mesmo numa cidade pequena, num município pobre, quer dizer, município próprio entre aspas, mas num lugar pobre também, numa casa simples, humilde, mas não me falta nada. Não me falta nada. E a gente pede a Deus que abençoe a todos nós, que todas as vezes que a gente fizer uma oferta, ela seja feita não na lógica da ganância, da pedição, mas na lógica de que eu estou ajudando um espaço que para mim é importante. Na lógica de que esse espaço que eu uso para rezar seja bem cuidado. Que esse espaço e esse lugar que eu rezo tenha um ambiente bom, agradável. E que a gente possa abrir os nossos olhos para a gente viver e pensar sempre. Deus olha tudo isso. Uma coisa é a gente dar alguma coisa para a igreja porque a gente quer se livrar do padre, quer se livrar do pastor, quer se livrar da pedição. Outra coisa não, é essa consciência. Bom, a igreja ela tem um papel importante. Ela está ajudando a cidade a ser melhor. Ela está ajudando as pessoas a se humanizar, a rezar mais, a serem pessoas melhores. Por isso, peçamos a Deus que abençoe a todos nós, que essa viúva nos ensine a dar aquilo que a gente tem, sabendo que Deus abençoará. E Deus sabe disso. E Jesus observou isso. Ela deu pouquinho, mas o dela vale mais do que a trenheira, porque o dela é abençoado. E muita coisa que é dado não é abençoado. Que Deus abençoe as nossas ofertas. Um abraço, até mais.